O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 10. O quanto me custava encontrar o Almofadinha na casa de tia Matilde. Ele não tinha ideia de como me fazia mal os seus olhares langorosos. Certos olhares e posições de corpo estavam sendo usados nos salões naqueles dias, para anunciar a todos qual rapaz declarara-se apaixonado por qual moça. Eu achava tais maneirismos ridículos. O amor é um ato particular, a comunhão entre duas pessoas. Deve apresentar a individualidade que caracteriza cada casal. Porém, nos saraus, o amor tornara-se uma representação pública de posse. Os tais olhares indicavam quem pertencia a quem. Naturalmente, que estar em poder de minha posse era o desejo de muitos, uma vez que meu pai oferecia um bom dote pela minha pessoa, e ainda consideravam-me uma das mais belas nas noites cariocas. Não sei por que me atribuíam tal status. Talvez porque minha costureira fosse melhor do que a das outras em fazer os enchimentos para os seios e as anquinhas de metal. Eu era um pouco menos tábua do que fora aos 13 anos, mas estava longe de ter o corpo proporcionado de minha prima Julinha. Esses sinais de posse que o Amaral me enviava dificultavam muito a minha vida. Meus companheiros de conversa não estavam mais dispostos a permitir minha presença em seu meio, uma vez que me consideravam comprometida. Que uma moça participasse de seus assuntos já era algo inusitado. Porém, uma rapariga comprometida era socialmente inaceitável. Tive que, ostensivamente, tratar em público o doutor com uma frieza glacial para que todos soubessem que não havia nada de definitivo entre nós e eu pudesse participar dos colóquios um pouco mais inteligentes. Às vezes, o Almofadinha me enviava bilhetes, chamando-me de sua esfinge. Pode imaginar? Eu, uma esfinge? Mal conseguia me reter dentro daquelas festas, como podia ser considerado uma esfinge? Como me doía saber que ele só se relacionava com a minha aparência. Quando o encontrava sozinho, perguntava-lhe: "Não quis hoje conversar comigo?" Com essa simples frase, eu queria saber se ele não desejava falar comigo mesma, a Emília, a que existia embaixo do pó de arroz que cobria a face da diva. Mas ele não entendia minha pergunta. Ele não aceitava que eu fosse capaz de manter uma conversa com um médico dentro dele. O homem que tinha o conhecimento para me esclarecer inúmeras dúvidas. Eu procurava um amigo, aquele que deveria ser meu companheiro por toda a vida. No entanto, o pobre moço não compreendia o que lhe era solicitado e se desmanchava em galanteios, de acordo com ele, perante a minha formosura. Eu ficava gelada ao ouvir aquelas palavras que poderiam servir a qualquer outra mulher do salão. Muitas moças costumavam anotar os gracejos recebidos e depois comparavam entre si. Geralmente, até as palavras empregadas eram as mesmas: musa inspiradora, o ar que respiro, razão de minha existência, etc, etc. Então eu me afastava dele. Tinha que me afastar. Eu não concebia entregar a minha vida para o Almofadinha, mas eu não desistiria. Continuaria procurando o médico dentro do Amaral. Eu sabia que ele realmente me amava e queria me dar o melhor de si, ou pelo menos aquilo que ele achava que fosse de meu gosto. Ele não conseguia entender que, para mim, o médico era mais importante que o Almofadinha. Nossa situação era muito complicada, porque eu o fazia sofrer com a minha frieza.
e ele me dilacerava a alma com suas palavras insensatas. Dessa forma, chegou o dia da festa do aniversário de meu pai. Tia Leocádia estava realizada com a casa cheia. Eu corria de um lado para o outro, a fim de atender a todos os convidados. Ao fim da tarde, estava exausta, contudo, a felicidade transparente de minha tia valera o sacrifício. Era o debut dela na sociedade, quando o Palácio de Cristal foi finalmente aceito como uma das moradas pertencentes à roda da corte. Durante o dia todo, Amaral cuidava-me de longe, como fazia anteriormente aos relances de posse. Seu olhar era mais triste, mas eu preferia desse jeito. Confortava-me saber que era um médico e o amigo que me cuidavam, e não um almofadinha. Já eram 11 horas da noite, quando fui dar uma volta pelos pátios, levada pelo braço do Dr. Chaves. Qual a minha surpresa quando avistei o Amaral sentado em um dos bancos do jardim. Eu pensei que ele havia se retirado, porque 2 vezes o vi se encaminhando para a porta. No mesmo instante, decidi que já era tarde e que minhas obrigações de diva podiam se dar por encerradas. A Emília tinha direito também a seus momentos. Encaminhei o deputado até onde se encontrava o Amaral e perguntei a este com a maior naturalidade: qual é a contradança que lhe dei? A pergunta era só uma deixa para que o doutor se desse ao direito de exigir de minha companhia. No entanto, via-se logo que ele não estava acostumado às mentirinhas da sociedade, porque ficou me mirando com um olhar perplexo. Tive que sorrir ao verificar que o aprendizado da almofadinha ainda não se completara. Querido doutor, pensei, é só isso que espero de ti. Amaral. Ah, foi a sexta, é esta, constatei verificando em uma caderneta, onde não havia nada anotado. Depois me dirigi ao Chaves. O senhor me permite? Rapidamente, antes que o deputado pudesse protestar, abandonei-lhe o braço, agarrando-me ao médico. O Chaves saiu a contragosto. Depois que ele partiu, o doutor me disse: creio que a senhora enganou-se, dona Emília. Parece-lhe? Disse-lhe sorrindo. Como eu o amava pela sua ingenuidade. De certo, só um engano me podia dar este prazer. Eu não me animava a pedir-lhe uma contradança. Pois eu creio que foi o senhor que se enganou. Não lhe perguntei qual foi a quadrilha que me pediu, mas sim a que lhe dei, embora não me pedisse. Ah, perdão. Eu devia. Lembre-se, era uma reparação. Embora, como me podia eu supor tão feliz? Por quê? Por dançar uma contradança comigo? Meu Deus, o que é essa felicidade que os outros acham em coisas tão pequenas e eu... E a senhora? E eu ainda não encontrei na minha vida. Não diga isso, dona Emília. A senhora não é feliz? Não, não sou feliz. Nada daquilo em que o mundo pensa que está a felicidade, nada me falta. E eu não a tenho. Não sei achá-la onde todos a encontram a cada momento. Às vezes, quantas? Sinto um quer que seja, uma ligeira emoção, como um sorriso que vem despontando em minha alma. É talvez a felicidade, digo baixinho, e fico muda e estática para não perturbar dentro de mim esse débil raio que vai nascendo. Mas de repente some-se tudo, como se um abismo se abrisse. Procuro a minha alma nesse vácuo imenso e não sinto. Se isso fosse uma enfermidade, o Senhor curava-me, mas não é. E quem sabe, talvez seja. Não é enfermidade, não. É outra coisa. O que é? Diga? Não será um sonho ainda não realizado? Uma aspiração vaga e indefinida? Pode ser, não sei.
Faltou-me coragem para dizer-lhe: é isso mesmo, eu sei. E se o almofadinha desdenhasse de mim? E se o médico jamais me perdoasse? Não, eu não podia arriscar. Meu pai sempre me dissera que as pessoas malvadas eram covardes. Eu era má, portanto, era covarde. Naquela noite, não falamos mais nada de sério. Somente dançamos e brincamos como duas crianças que começam a vida. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.